Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito boa noite. Vamos aguardar. A Lua entrou. Vamos ver se a gente pesca a Luazita aqui. Vamos ali. Salve, galera. Salve, Walter. Danilo e Luá. E aí, Fala, galera? Betão! Como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, e Nossa, que você? saudade, hein, Beto? Pois é, tem um tempo que a gente não se vê, né? Foi na última Nossa, Adventure. Foi na é última mesmo, foi no Adventure, Adventure a última vez que a gente né? se viu. Total. 2018. Poxa, quanta gente Então, legal entrando aqui. Gente, já viu a Karen passando, a Andressa passando, a Desirê passando, aí, ó. Fabiana. Boa noite, gente! Boa Galera noite, bacana. Beto! Boa noite, galera. Vamos dando boa noite para a turma aí, enquanto a moçada entra, né? Nissinha, que Boa noite legal, a entrou todos. também. Boa noite a Pô, É, moçada, todos. tô muito feliz de levar esse papo com vocês, viu? Ai, que pô, a gente gostoso. também, Betão, total. Você sabe que vocês, para mim, estão num nível mais elevado, né? Tipo, Tipo Tipo o quê? Jedi, assim, tipo Jedi, saca? Tipo os louquinhos, né? Mas Jedis autênticos, porque é Dan Walk and Talker e Luau Walk and Talker, né? Não, e Não é pior que é isso? isso mesmo, Betão, porque começou É, com ué. o projeto e virou, tipo, a gente brinca que virou estilo de vida, o Walk a and gente Talk nunca pra gente. imaginou. A gente Pois é. saiu para fazer uma viagem de 6 meses, acabou ficando mais de 2 anos e a gente Ah, nunca mais parou. Eu virou, a gente brinca que o Walk and putz, Talk muito virou estilo legal, de né, vida. galera? Nossa, tanta Muitos. gente legal. Obrigada por entrar aí. Clica todo mundo no coração, porque daí vai chamando mais gente e a gente não é boicotado pelo Instagram. É isso Clica aí no aí. coração, galera. Obrigada. Pô, eu nem sei onde tem coração aqui no meu. Acho que é só quando a Ô, gente está Beto. assistindo, né? É, a Eu acho que gente é mesmo mais. não consegue O colocar. Estúdio Mostarda entrou Boetânia também, que linda, de Governador Valadares. Não, Governador Valadares não. Ela tá falando de Feira de Santana. Tem gente dos Estados Unidos, Seeds of Dreams, gente de São Muito Paulo. legal, Nossa, muito tá legal. internacional essa live. É Como Ai, isso tinha que aí. ser, né? Como tinha que não ser, tinha que ser. internacional. É Planetária. isso aí. Então, galera, vamos já começando assim, vamos começando a falar. Eu quero, eu Simbora. quero, Simbora. eu quero Vânia saber Luz. apresentar para a galera aí que não conhece ainda. Bom, eu sou o Alberto Andres da WOS, World Adventure Society. Esses aqui são Danilo Espanha e Luá Galvão do projeto Walk and Talk, né? Conta um pouquinho aí de vocês e como vocês chegaram, né, nesse projeto, quando foi e o que vocês têm feito de lá para cá. Dan? Bom, a live Você. tem quantas horas? Umas 8 horas? Então, Gente, Tem eu beleza. já uma fui hora, até tem 10 uma, horas. Fala, público. Vocês Então, topam? tem uma hora, mas a gente pode, ele corta automático, né? Mas a gente pode voltar, não tem problema. Se vocês estiverem curtindo, a gente vai, porque para Ó, mim é cara, sempre uma honra falar com vocês. aconteceu tanta coisa desde que a gente inventou essa história da volta ao mundo, né? Porque começou com a volta ao mundo, o Walk and Talk, né? Nossa ideia era Uhum. sair para investigar se pessoas que desenvolvem seus talentos, encontram e desenvolvem seus talentos, são mais motivadas que as demais, né? Isso foi só o que nos inspirou, né? Daí a gente criou um projeto de saber se isso estava acontecendo no mundo ou não. E aí é claro que esse lance de motivação é gigantesco, então tem mil motivações, né, diferentes que a gente pode encontrar pelo mundo e conversando com pessoas tão diferentes como a gente conversou. Mas apesar de terem talvez mil motivações, a gente chegou numa certa quantidade, assim, até que as respostas foram se repetindo, a gente foi categorizando e a gente chegou numas 20 assim, motivações que não importa a raça, cor, credo, onde você esteja, o pessoal acaba respondendo coisas muito Basicamente as parecidas. mesmas Foi bem coisas. interessante isso, na verdade. E tudo começou em É, é, 2011, né? Faz tempo já, né, tá. Dan? A gente tá fazendo uma década de Daqui a projeto. pouco já. Vamos O celebrar. tempo vai, né, galera? Tempo Na vai. verdade, o tempo não vai, a gente que vai através do tempo, né? Então a gente que tem que definir como vai ser a nossa trajetória, não é isso? Exata, concordo totalmente. E a gente Mas e planta aí? hoje a trajetória de amanhã, né, gente? O que a gente vai ser no nosso futuro. Eu acho que o Walk and Talk tem uma coisa muito interessante, porque no começo ia ser um projeto que eu acho até que ele ia ser pequeno, como a gente disse, não pequeno, mas a Uhum. gente achou que nós fôssemos viajar 6 meses, depois voltar para casa, trazer as nossas experiências, fazer algumas palestras a partir dali, mas ele estaria encerrado. Só que foi Uhum. muito diferente pra gente, porque parece que quando deu 6 meses, aí é que a viagem começou.
E a viagem começou porque esse aqui quase morreu no meio da viagem. Ah, E aí, essa paralisia do Danilo, dele ficar hospitalizado, ele já vai contar o que aconteceu. Por aí, tipo, 25 dias, a gente ficou voltamos ou seguimos. E parecia que a gente não tinha feito nada nos primeiros 6 meses. E aí, quando a gente se empoderou da viagem, parece que pegou a rédea da viagem nas mãos, assim, e decidiu que a gente queria seguir, foi quando as maravilhas começaram a acontecer. E aí, Beto, foi mais 1 ano e meio de viagem. E aí, quando a gente voltou, a gente já tinha se transformado tanto, eu acho, assim, que parece que a viagem e a gente já eram uma coisa só, uma simbiose. A gente nunca mais conseguiu parar de viajar, sabe? Então, aí vieram vários outros projetos depois. Então, veio o Caminho de Santiago, estudando superação. Depois veio a Expedição Peru, estudando resiliência. Depois a gente fez uma fase que a gente chamou de Love Talks, conversa sobre o amor. E não importava onde a gente estivesse eu viajando, a me gente ia lembro. contando histórias. Eu me lembro disso aí. Depois teve a mudança para Pirenópolis, que foi também quase uma volta ao mundo, porque foi toda uma diferença na nossa vida. E recentemente a gente voltou para a Ásia para fazer o que a gente chamou de Airplane Mood. A gente estava precisando dar uma parada. E aí a gente foi e já descobriu mais um monte de coisas, né? Então, Pô, que legal. Assim. E assim, vocês estão onde? Em Pirenópolis. Em Perinópolis. Goiás. E essas spray flags aí atrás de vocês? Essa foi presente de uma amiga nossa, que a gente Legal. estendeu aqui nesse local para nossa live de hoje, Exatamente. que a gente achou aqui nas nossas coisas, queria colocar lá fora. Daí a gente, antes de pôr lá fora, vamos fazer aqui um cenário hoje para a live da OSC, que eu acho que tem tudo a ver. Essas bandeirinhas têm vocês acompanhado a estenderam gente hoje? em várias mudanças. A gente colocou hoje para a live Para agora. você. Então vocês veem que tem a ver, né? Que eu já olhei, já bati o olho e já perguntei, né? Legal, Tem totalmente vocês a ver. penduraram certinho, né? Eu acho que é a branca em cima, azul embaixo, enfim, sei lá, tem uma ordem, né? Não, Aí você tudo bem. exigiu demais de nós nesse Eu momento. também, quando eu pendurei a primeira vez, eu também errei. Aí o Sunil Sharma, que vocês conheceram lá, Sim, na Adventure, né, que é nosso embaixador no Nepal, ele explicou o porquê e tal direitinho, só que eu não me lembro mais. Então, dá uma olhada, que esses penduram direitinho, na ordem correta, e aí vai ficar legal. Tá aí uma Mas coisa, então, Beto, só fazendo uma pausa. Quando essa quarentena acabar e a gente puder voltar a viajar, por favor, faça uma ponte nossa com esse seu embaixador do Nepal, porque o Nepal tá na nossa listinha do futuro. Se alguém mais tem Nepal na lista, clica aí, pessoal, vai participando, hein? Não, tem uns 4 ou 5 embaixadores lá no Nepal, uma galera super legal, né? Aliás, conta um pouco da AWS, da WASP, pessoal, por favor. Porque tem tipo, muita gente rapidinho, nossa né? Porque que talvez não conhece. o foco hoje é com vocês, né? Tudo bem, mas faz uma propaganda. Show de bola. Então, galera, para quem não conhece a WOS, que é a World Adventure Society, que está aqui, ó, nós somos uma comunidade internacional de aventureiros, né? Que é uma associação sem fins lucrativos, com sede no Brasil e já representantes em mais de 40 países. Então, é uma rede que cresce a cada dia, cujo propósito é ativar a aventura nas pessoas, e o objetivo é proporcionar a essas pessoas aventura segura, sustentável, inclusiva, né, e responsável. Então, o que é a WOS? É um espaço de diálogo, é isso que a gente está fazendo aqui. É colocar as pessoas em contato, né, para compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, compartilhar informação, tudo que a gente precisa para fazer boas aventuras, né? Então, acho que isso aí é essencial quando a gente fala em fazer aventura. A gente sabe que qualquer tipo de aventura envolve um pouquinho de risco, né? Nem que seja o risco de perder as malas ou perder o avião, essas coisas assim. Tem que ter planejamento. Ou ficar doente. De um mês. Exatamente, né? E aí, com esse trabalho aí, a gente tem um conjunto, né, extraordinário de mentes brilhantes, né, como vocês dois, de almas iluminadas, como vocês dois, de guerreiros Jedi, como vocês dois. Agora rolou uma puxação de saco, hein, Betão? Não, né, não, cara. Isso aí é a minha homenagem de hoje para vocês. Mas é isso mesmo, eu acho isso de vocês e acho isso de outras pessoas que estão com a gente também. A galera é muito legal. Vocês conhecem Aventureiro Estressado? Eu conheço alguns, mas são bem poucos. Poucos, né? Quando a gente está amando o que a gente está fazendo, é difícil ser estressado. É só no caso, alguém pega a febre tifoide, quase morre, a gente se estressa, né?
Mas Então, eu acho conta aí. que a Conta gente aí, não quis vocês. voltar para casa, olha só. A gente Então, manteve a nossa aventura e fomos até o fim. E muito mais do que a ah, gente havia planejado. O que o Dan passou foi só um impulso, um trampolim para a gente seguir o que a gente tava para fazer, sabe? O Quando que a gente, aconteceu, Dan? quando a gente até quando a gente tem a oportunidade de dar uma palestra, contando um pouco da nossa história, a gente cita esse episódio e a gente diz que obstáculos agregam valor à conquista, sabe? Então, assim, a aham. viagem, a gente deu um outro valor para ela depois que a gente enfrentou essa dificuldade. E todo mundo que tem alguma dificuldade em qualquer tipo de aventura ou não, lembra daquele episódio que é uma história para contar e tira seus aprendizados, né? Sim. Então, eu acabei, Uhum. quando a gente passou pela Índia e depois foi para a Inglaterra, na Índia eu contraí febre tifoide, que é uma bactéria, e aí eu já sempre brinco que tipo é uma doença que tifoide mesmo, o nome Te fode. perfeito Boa. para a doença que os caras É. inventaram. O cara pensou nisso para dar o nome. E aí foram 15 dias com febre super, super alta, meu fígado quase parou de 15? funcionar. Você ficou 15 com 22 febre, né? dias Internado internado. foram mais de 20 dias, mas de febre assim, sem Sei baixar, bem. foram mais de 15 dias. Então é uma doença bem, bem perigosa, mata muita gente mesmo, mas passei dessa e a gente repensou muito o que a gente estava fazendo antes dela acontecer e a gente tomou outros rumos, se responsabilizou muito mais em relação ao projeto, que a gente estava fazendo algumas coisas não com a excelência que merecia, com a seriedade talvez que merecia, e a gente entrou no eixo, sabe, depois disso. Então Aprendizado, né, galera? foi bem Foi um importante. sossega-leão na gente, porque quando a gente saiu pelo mundo, Beto, vou confessar que a gente parecia assim, tudo era encantador. E a Uhum. gente tinha um projeto que a gente estava carregando nas costas, com patrocínio, com um monte de apoio, com seguidor, com tudo. Só que de repente a gente se pegou turistando, sabe? Ficando Aham. impressionado com as coisas e se dedicando pouco à pesquisa que a gente tinha se comprometido a fazer, conversando pouco com as pessoas. A gente ficou até com uma certa vergonha, talvez, dessa conexão. E aí, quando o Danilo ficou doente, parecia que tinha sido assim um chamamento, tipo, O moçada, castigo, tipo, não, castigo não sei se eu acredito, mas um chamamento, uma lição mesmo, assim. O que vocês não tá. falaram que iam fazer o projeto? Vocês ficaram 11 meses fazendo esse planejamento, vocês envolveram várias pessoas, vocês falaram que fariam X coisas, e por que vocês não estão fazendo? Então paralisou o Danilo, provavelmente para a gente rever a nossa rota. E aí a gente fez uma alteração de rota, quando a gente decidiu que a gente ia seguir, porque foi também uma decisão, né? Danilo, porque ele perdeu 10 quilos nessa brincadeira. Então, você quer voltar para casa, né? Mas no momento que a gente falou, não, a gente vai seguir, aí foi muito engraçado porque todas as sintonias, sincronizações, as pessoas certas, os lugares certos começaram a acontecer. Eu não sei, gente, vocês que estão assistindo, vejam se vocês acreditam nisso. Quando a gente está alinhado com o propósito que a gente veio, disse que ia fazer, com a missão que a gente colocou, as coisas realmente começam a acontecer. Quando a gente trai a gente mesmo, a nossa própria palavra em relação ao que a gente disse que faria, as coisas todas vão dando, parece que tem uns nós no caminho. E aí a gente acabou se endireitando, sabe, Beto? Uhum. Foi muito maluco, né? Tem uma coisa louca, Betão, que é assim, existe a lei da ação e reação na física, né? E acredito que de uma outra forma, uma outra inteligência também providencia essa lei de ação e reação, que alguns chamam de karma. E muita gente acha que o karma é um lance punitivo, mas o karma, na real, é um lance educativo, sabe? O Uhum. karma tem esse propósito, sabe? De botar a gente no rumo. A Tânia até No comentou rumo do aí, Dharma. acerto de rumo, né? Então, acho que se a gente olhar as coisas que acontecem pra gente como possibilidades de aprender e não como, estamos sendo castigados, acho que as coisas também mudam de figura, né? Uma vez eu vi uma coisa super bonita, que é assim, né? O Dharma é como se fosse uma linha reta, né? De você com o seu propósito, sua missão. Vamos pensar a gente com o nosso propósito, né? Aí quando você começa a meio desviar, parece que vai vindo um balizador, que é o tal do karma, que as coisas vão acontecendo para você voltar a entrar naquele rumo do que você precisava ir. E aí, Beto, eu acho que justamente essa sintonia fez com que a gente nunca mais acabasse o projeto. Olha que maluco. Ele vai fazer 10 anos agora, o ano que vem, né? 2021, o Walk and Talk faz 10 anos. Na verdade, né, gente, quando você tem realmente um comprometimento com o seu propósito, né, as coisas acabam ficando mais fáceis. Mas eu entendo o lado de vocês terem tido um certo, digamos, deslumbramento, né? Acho que talvez a palavra seja essa, né? Porque acho que arrebatamento talvez seja a palavra correta, né?
porque a aventura proporciona isso pra gente, né? E mergulhar numa aventura é realmente mergulhar num terreno desconhecido. Mesmo quando a gente tem um propósito, né, a gente vai encontrar coisas pelo caminho, boas e ruins, né, que podem nos desviar um pouquinho desse propósito, ou muito, né? Mas eu acho que se vocês continuaram, é porque vocês nunca traíram o propósito de vocês. Pode ser. Talvez aquilo ali aconteceu porque tinha que acontecer, né? Não, não é, acho que não é algo assim que vocês tenham que se culpar, ou como eu falei assim, uma punição, talvez. Punição não no sentido, igual você falou, né? Não é educar, né? Talvez eu tenha usado o termo errado, né? Mas um puxão de orelha é sempre bom, de uma forma ou de outra, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá no começo, assim, só para a galera também entender. A gente já está com um pouquinho mais de gente aqui. Vamos lá. Roberto, só uma coisa, teve um pessoal que falou, fez um comentário super legal, que eles estão na estrada agora, não sei que projeto que é, mas a gente já manda nosso abraço virtual, e que a quarentena está sendo um momento incrível para eles reverem o propósito e a missão do próprio projeto. E você sabe que eu acho que a gente tem que fazer isso sempre na vida? Toda hora que a gente coloca um projeto para rodar, vai rever se a gente não saiu da essência do que a gente tinha se proposto. Óbvio que a gente tem que ser flexível, tem que mudar, transformar. Mas é importante mesmo a gente ir revendo se a gente não está se desviando demais, sabe? Mas eu acho que a nossa vida é um projeto, né? Acho que a nossa vida é um projeto. E se a gente, tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Não tem essa música aí? É um tanto irresponsável, né? Acho que a gente tem que realmente centrar, focar, entender nossos objetivos, entender nosso propósito aqui, nessa passagem que a gente tem, e tocar o barco. Em alguns momentos, como vocês fizeram lá atrás, deixa a vida me levar. A vida leva eu, mas a vida traz eu de volta também, não é isso? E de uma certa forma ela trouxe, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais do início lá, assim, puta, cara, como é que foi essa ideia, assim? Como é que vocês tiveram essa ideia? Era um desejo de dar uma volta ao mundo ou era um desejo de fazer o projeto? E a volta ao mundo nasceu do projeto ou o projeto nasceu da volta ao mundo? Como é que foi essa discussão inicial? O que vocês debateram? Como é que foi isso? Tipo, aquele momento de descoberta, puta, podemos fazer isso e aquilo, isso aqui vai ser legal, a gente vai para aqui, para lá e tal. Como é que foi? Tipo, que veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Aliás, eu queria agradecer o Duda Mamberti, grande ator que está aqui. Duda, te amo. Fernanda Paca, super artista também, obrigada por participar. E o pessoal do projeto, muita sorte no projeto. Dan, salve, galera. Quer resumir? Olha, Betão, foi uma coisa louca, assim, sabe? Eu acho que deu uma travadinha aqui para mim. Voltou. Voltou? Deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Tem uma coisa louca que, assim, eu acredito que nada ocorre isoladamente, assim, né? Então é sempre uma soma de fatores que vão levando alguma coisa a acontecer. E até a gente chegar na decisão de fazer uma volta ao mundo, pesquisando motivação, foram várias coisas que foram se somando, né? Então acho que começou por uma inquietação nossa, pessoal, de querer descobrir novos horizontes, expandir horizontes, conhecer novos lugares, novas culturas, rever também os nossos trabalhos, inclusive na época, talvez ressignificar ou buscar um novo direcionamento profissional. A gente já estava envolvido numa série de simpósios que rolavam em São Paulo com um amigo nosso, que é um grego, que eram simpósios super interessantes, muito filosóficos, e que perguntavam muito para a gente, né? A gente se perguntava muito nesses simpósios, qual é o seu propósito de vida, né? O que a gente veio fazer aqui? Qual a sua missão? Que recado que você vai deixar, né? Serve. Quais são os seus talentos, habilidades? Então, eu estava querendo desenvolver mais do lado de fotografia, né? Que era uma coisa que eu tinha descoberto recentemente. Quando eu já trabalhava na aviação, comecei a tirar umas fotos para aqui e para lá. E falei, não, quero saber mais disso, quero ter a oportunidade de fotografar novas coisas. Então, juntou essa vontade a uma vontade, acho que a Luá agora pode falar o momento dela, e aí a gente já chega no final da sua resposta. Bom, eu estava num momento que eu vinha já trabalhando há vários anos como comunicadora, né, 360, assim, atuando bastante, e estava com uma vida super corrida, trabalhando muito, 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 e precisando também daquele momento para rever se era aquilo que eu queria seguir fazendo da minha vida ou não e tal. E eu comecei a perceber dentro de mim, o pessoal que está em casa acho que talvez tenha uma afinidade com isso, que em algum momento eu comecei a assim, perder o meu entusiasmo do trabalho e comecei a ficar meio irritada com várias coisas.
Então, por exemplo, eu chegava para fazer um teste, via aquela fila gigante, falava, não acredito que tem isso, que horror, mas que isso, que aquilo, já saía, não queria nem esperar. Eu comecei a ver uma série de coisas no mercado de trabalho que eu participava, que eu comecei a achar, tipo, pouco profissional, comecei a ficar angustiada, e chegou um momento que parece que teve, sabe, quando o copo lota, tem aquela gota d'água que Sei. fala, chega. Eu preciso rever o que eu estou fazendo, preciso rever se eu quero continuar trabalhando com o que eu trabalho. Eu sempre amei viajar desde super nova, sempre fui meio aventureira, fiz muitas coisas legais. E como a gente não tem filho, não estava nos planos, eu achei que, tipo, indo para o desconhecido, pisando em novos territórios, essa seria uma oportunidade incrível para eu rever eu mesma, para pisar dentro desse território. Só que a gente não queria ir só não é que é só viajar por viajar, porque já é muito trabalhoso. Mas eu queria que isso tivesse um legado, essa nossa viagem, ela pudesse trazer algo para as pessoas depois. E eu já trabalhava com motivação. Eu me considero motivada, trabalho com motivação, é uma coisa que eu gosto. Então a gente falou, vamos estudar a essência disso, que coloca a gente em movimento todos os dias? Isso pode ser uma boa pergunta. A gente sai com uma pergunta na mochila, o que te motiva? Se a pessoa não entendesse, qual é essa força que coloca você em movimento todos os dias? E vamos ver o que a gente coleta, né? E a ideia acabou acontecendo, porque, Beto, foi muito maluco, porque na época existiam vários projetos de volta ao mundo. Pessoas já tinham ido, família Schurman, Argos Caruso, que foram 2 mentores da nossa viagem. Agradeço as duas, né, a família e o Argos. Várias pessoas já tinham se colocado à prova de circundar o mundo. Mas eu acho que ainda não existiam projetos que faziam isso e também pesquisando alguma coisa. Então, na época, foi uma coisa inédita, assim. A gente fez algo que não era muito tradicional. E isso trouxe pra gente também uma série de coisas boas, porque a gente conseguiu apoios, conseguiu uma série de coisas importantes, sabe? Então, acho que foi esse desejo de a gente se ressignificar e a gente pisar no desconhecido para trazer isso e também fazer com que essa viagem pudesse trazer algum tipo de legado. E só para encerrar, o mundo é muito grande, gente, vocês não acham? E eu ficava calculando assim, meu Deus, quantos anos eu tenho de férias até morrer? Então, quantos países eu preciso conhecer cada vez que eu for tirar férias? E a conta não fechava, não fecha, gente. Então, assim, se a gente der uma volta ao mundo, vários já vão ser ticados, olha que maravilha. E uma só vez a gente conhece vários. Na verdade, que teve um pouco disso também, viu, pessoal? Muito legal. Ó, entrou aqui a Mari Brito, acabou de entrar aqui. Mari, beijo grande para você. A Fernanda do Our Harmony Movement, que está nos Estados Unidos. Lindeza, que bom que você está aqui. Legal. Então, galera, olha só. Aí vocês foram em busca dessa pergunta, né? Dessa resposta, na verdade. Com essa pergunta, o que te motiva, não é isso? Isso. Eu imagino que, basicamente, como vocês falaram aí no começo, as respostas meio que levaram a um mesmo caminho, né? Mas quais foram os destaques disso aí? Por onde vocês passaram que teve aquelas pessoas que realmente fizeram a diferença ou que marcaram vocês e que vocês nunca esqueceram daquilo que foi falado? Além de todos os outros, né? Que eu sei que deve ter sido tudo muito legal, né? Ô Mari, você tá me devendo uma live. Ela tá falando que quer live também aqui, ó. Eu já chamei Mariana, ela para uma live. Falar. Ela está sempre muito ocupada, Mariana. Então vamos lá. Chamou na China. Mas é porque para quem escalou o Everest, a pessoa está treinando, né, Mário? Conta pra ele. Olha, o Renato, super maquiador das estrelas, entrou aqui com a gente. Que lindo. Ô, gente, eu tenho que ficar fazendo isso aqui para ler, viu? Porque com meio século de idade, eu já tô com aquela vista assim, que eu tenho que chegar perto, saca? Betão, olha, o que a gente pode falar sobre sua pergunta é que pra gente foi uma coisa assim extremamente prazerosa ir descobrindo o que motiva as pessoas, porque a gente brinca, cada passo para fora, 3 foram para dentro, então a gente viajava assim nas respostas das pessoas. E o mais legal de tudo, às vezes não foram nem as respostas propriamente, mas as histórias para contextualizar as respostas, Sim. sabe? Então, quando você pergunta o que te motiva para uma pessoa, ela começa a contar o que está acontecendo na vida dela, né? O que aconteceu, quais foram os fatos mais marcantes, o que ela teve que superar, o que ela conquistou, quais são as preocupações dela, o ponto de vista dela em relação à vida. Então, isso é muito rico, muito rico. E isso dentro de um aspecto cultural diferente do nosso,
nossa, a gente ficou assim, tipo, se sentiu sempre presenteado por cada resposta que a gente ouviu. Então a gente ouviu motivações diversas, mas histórias lindíssimas. E algumas que marcaram a gente foram aquelas, sabe aquelas coisas tipo tapa na cara, assim? Coisas que estão debaixo do nariz que a gente não vê e não dá Aham. valor e fica querendo achar o negócio lá longe quando, tipo, espera um pouco, né? Volta para o seu centro, acha ele onde está e o que que é o simples, o que que está, né? Sabe assim, ao seu redor. Então, pessoas, foi muito legal ver pessoas assim que aparentemente não tinham condições para realizar grandes sonhos ou para superar certos obstáculos, da onde elas tiraram força, né? Então a gente descobriu muito que a motivação é uma coisa muito intrínseca, é de dentro para fora, não importa o ambiente, se te ajuda ou se não te ajuda, se tem as condições ou não tem as condições. Um ser humano tem a capacidade de se elevar quando ele tem vontade acima de qualquer condição. Eu acho que a aventura também é uma coisa que traz muito isso, né? Sim. Quando as condições não estão favoráveis, você vai e ultrapassa aquilo para conquistar algo que você quer. Então a gente ficou muito tocado por respostas que foram nesse âmbito, sabe? E você sabe Uhum. que, assim, a gente, no começo, foi com foco de tentar olhar para as pessoas que visivelmente eram bem talentosas, para a gente tentar comprovar nossa teoria de que pessoas que desenvolvem seus talentos, ou desenvolvem suas habilidades, ou fazem aquilo que gostam, são mais motivadas do que as demais. Uhum. Mas, no final das contas, que obviamente a gente acabou conversando com um monte de gente. E você sabe de onde vieram as maiores lições, Roberto? Das pessoas mais simples. Foram com Já os imaginava pescadores do isso. Laos, foi com o tiozinho que é o barqueiro da Tailândia, o recepcionista do hotel da Turquia. Gente, as pessoas, a gente não tem noção do quanto nós somos portadores de histórias que transformam os outros. Se cada um entendesse o tamanho da luz que tem dentro e parasse de duelar com ela e de ver certas coisas como se autocriticando e tal, e a gente percebesse como a gente é um poço de histórias, como a gente é um poço de inspiração para os outros, talvez o mundo fosse melhor. Porque na simplicidade de frases muito simples. Um cara, por exemplo, na Turquia, a gente foi perguntar, um cara doce demais na recepção de um hotel, nunca mais vou esquecer dele. Fermi. Ele foi um dos caras assim, tratou a gente com uma gentileza. Gentileza é incrível, né? Você já fala, aqui temos Uhum. um ser humano incrível. Ele é gentil, né? E aí viu que nós estávamos procurando um espaço, a gente não tinha verba para ficar na pousada dele. E uma hora ele falou, olha, se até o final do dia, porque aqui é meio caro essa região, a gente estava em Istambul. Se vocês não encontrarem um lugar para ficar, venham para minha casa. Eu tenho um colchão de casal que eu durmo nele, não sou casado, ele devia ter no alto dos seus 50 anos. Eu posso dormir no sofá e vocês, por favor, se instalem lá, vocês são meus convidados. Eu falei assim, tipo, meu Deus, né? Que bacana, assim. Eu fiquei super tocada e falei, aproveitando, a gente está fazendo um projeto, a gente é brasileiro, um projeto sobre motivação. Você que é esse cara tão especial, o que te motiva, né? E aí, Uhum. como todos sempre faziam, eles batem assim no peito e falam, nossa, ninguém nunca me fez essa pergunta, mas calma que eu quero responder. E aí a pessoa fica meio que buscando dentro dela a raiz da resposta. E aí ele falou assim, o que me motiva é a vida. Ele falou, a vida é meu grande diamante negro. Eu nunca vou esquecer disso. Black Diamond, ele falou. E eu fui tentar entender o porquê. Ele falou, porque quando a gente tem ciência e percebe que a vida é finita, não é infinita, a gente começa a agradecer todos os dias por estarmos vivos. Que é muito do que a gente está fazendo agora nessa quarentena também, sabe, Beto? E foi Uhum. muito maluco, porque ele falou que todo dia ele acordava, ele via nessa máquina, essa potência funcionando, e falava, eu preciso agradecer que eu estou vivo mais um dia, tenho uma oportunidade de pintar minha vida de colorido, de fazer coisas e tal. E aí eu, na época, eu sempre fui meio Peter Pan, assim, aquela que acha que tudo é infinito, sabe? A criança eterna. Eu tenho uma criança imensa que mora dentro de mim. E aí eu nunca tinha pensado um pouco no momento que meu livro da vida fosse fechar. Mas nesse momento, quando ele disse isso, para mim foi um impacto, Beto, que ele me transformou. E eu comecei a curtir muito mais todos os momentos da minha vida, sem tanto mimimi, porque esse cara me colocou no rumo, entendeu? A vida é um grande diamante negro. É isso mesmo. Ele é e negro porque é raro, de Uhum. raridade, entendeu? É caro e raro a gente estar aqui bem com saúde. Então a gente tem que honrar isso todo dia mesmo. Faz sentido para vocês, pessoal? Essa foi uma grande lição que eu recebi, de verdade, assim. Cara, faz muito sentido isso aí, né? Eu acho que para todo mundo, eu acho que não tem ninguém que discordaria disso aí, né? Porque, e é engraçado, né? Como às vezes a gente
caminha e encontra respostas que já estavam dentro de nós, porém elas estavam latentes, né? Estavam ali adormecidas e alguém de uma forma muito simples, muito singela, acorda aquilo ali, né? E acho que é da natureza humana essas coisas todas, só que a gente nasce pronto e vai se degenerando ao longo da vida, né? Trabalho, responsabilidades, projetos também, né? Projetos, vontades, desejos, tem tanta coisa aí que nos tira, né? Isso tudo que nos foi dado já quando a gente nasceu, né? É igual à natureza, né? A gente já nasce pronto para ela. Eu estava acompanhando a live aqui mais cedo agora, Aventura em Família, né? Montanha em Família, alguma coisa assim, que o Juliano Lorne fez com o Fernando Barros e a Marcela Tenório, que tem a Gabizinha, né? Que eles vão para a montanha. Acho que com 50 dias levaram ela para a montanha já, assim, saca? Que legal! Mas assim, eles falando que ela tá prontinha, que ela gosta da água da cachoeira e aquela coisa toda. Então a gente nasce pronto. E depois parece que a gente vai se moldando as coisas desse mundo civilizado, né? Que é artificial. Olha aí que legal, o Fernando tá falando igual. Faz todo sentido, Fernando Oliveira, da Curtlo. Salve, Fernando. Oi, Abração para você. Fernando! Faz todo sentido fazer valer a pena todos os dias. É isso aí. Christian Dimitros entrou aqui, deu um alô. Aí, Laila Christian. Mantra. Como é bom Laila. ouvir vocês falarem. Legal, né? Massa, galera. Ô, moçada, então vamos compartilhar a live aí, ó. Aviãozinho, setinha, compartilha a live com os amigos, chama os Põe no amigos coraçãozinho. para vir aqui bater um papo. Põe o tal do coraçãozinho, que eu não vejo isso aqui na minha, mas tudo bem. Se a Luá tá falando que tem, eu tenho muito medo de não estar enxergando um coração que está na minha frente e de repente eu que não estou vendo, né? Não, acho que pra gente não aparece, Betão, só pra Olha que galera lindo. que tá A assistindo. Fernanda Deve falou, ser, nós né? somos Senão a gente Deus vai... em ação. Nós Olha somos que lindo, Deus em ação. Beto. Muito legal. Nossa, acredito completamente. E aproveitando para agradecer aqui o Por Fernando favor. da Curtulo, que nós temos a honra de ser embaixadores Curtulo da marca, que apoiou todas as nossas viagens que a gente fez desde a primeira volta ao mundo. A Curtulo estava com a gente em todas. A gente foi de Que legal, bonezinho, óculos, mochila. Meu, se tem alguém que já testou tudo que a Curtulo acho que tem, somos nós, assim. Uma marca E aí, sensacional, Como é que brasileira. foi, Brasileira a com muito orgulho. aprovação da Curtlo nessas expedições aí? Ó, e a mochila é garantia vitalícia Meu, de uma José, em mochila. todas as expedições e não precisou fazer nada até hoje. A gente viajou com a volta ao mundo com um mochilão que a gente levou agora, ó, quase 10 anos depois, Pra para a Ásia no começo do ano. É. Então, assim, gratidão Que enorme, legal. porque é uma marca brasileira que a gente tem que muito valorizar, o que é o que o Brasil Do produz Brasil, aí é isso também. aí. Muito bom. Então, eu já convidei o Fernando para a gente fazer uma live também com ele, né? E ele contar um pouquinho dessa história, né? Que é uma história muito legal, né? Da indústria nacional, da aventura brasileira também, né? Acho isso muito bacana. Enfim, Fernando, estou aguardando para a gente marcar. Aí, Fernando, Verônica. Mas olha só, galera, então assim, vocês me falaram de um personagem, né? Que é o cara lá de Istambul, não é isso? Fernando. Nunca mais vou esquecer o nome dele. Que outros personagens marcaram vocês? Né? Aí vamos falar de tudo, não vamos falar só da primeira, não. Vamos falar de tudo um pouco aí. Eu quero falar de uma pessoa. Já sei de quem você vai falar. Duvido. Sheila. Que projeto? Não ia falar dela. Não, achei que era. Então vai falar dela também depois. Fala o primeiro depois dela. Vamos lá. Deixa eu falar você da Sheila. Não, é que rolou esses dias. A gente Ai, entrou muito em engraçado. contato com uma pessoa que a gente conheceu quando a gente foi para Curaçao, que é uma senhora de mais de 70 anos que trabalha num hotel, agitando coisas assim meio Área de turísticas, viagem. que eu não sei nem como a gente conheceu, acho que pedindo algum tipo de informação, assim, mas a gente nunca contratou um pacote muito turístico nas nossas viagens. Mas a gente se encantou com ela, que ela era extremamente motivada, uma senhora negra, super altiva, e ela falava inglês, falava espanhol, algumas palavras em português, e a gente fez holandês também. Espanhol, Curaçao a língua crioula, que é o Curaçao dialeto de Antilhas Curaçao. holandesas, né? 4 línguas super perfeito, assim. Então a gente teve a oportunidade de conviver alguns dias com ela lá, e aí a gente foi até a casa dela, que ela nos convidou para visitar a casa dela, conhecemos a família dela, ela mostrou os livros, ela tinha tido uma carreira de cantora, foi assim uma história incrível. E aí depois a gente manteve a amizade, e nesses últimos anos ela vem mandando pra gente foto dela mergulhando,
No sabe, assim, submarino. pela primeira vez, fazendo umas coisas Que legal. incríveis. E ela ligou pra gente esses dias agora, quer dizer, a gente mandou Papeamento, mensagem. é isso mesmo. A Caterine tá... É papeamento, Caterine, obrigada. Aruba que ela também, fala. né? Papeamento. É legal. E aí O ela... papeamento tem um pouco de português, né? Tem, um Sim, pouquinho. sim. Uhum. E aí ela bateu um papo com a gente aqui super gostoso e continua. Ela falava pra gente: sejam positivos, pensem positivo que tudo vai dar certo. E ela tem a filosofia dela de vida e as coisas para ela super rolam e ela vê a vida de uma forma super otimista E e é interessante, contagiante. Isso. olha só, essa pessoa, ela tem um problema com diabetes, então alguns dedos dos pés ela não tem, mas mesmo assim ela samba, ela dança, ela anda, ela mergulha, ela nada, ela manda fotos incríveis, ela tá com 73 anos. É o que E o mantém ela marido viva. dela, há muitos anos não mora, eles são casados até hoje, mas há muitos anos ele mora em uma outra ilha, que é a Granada, que ela fala, né? Por conta do trabalho de cada um, eles acabaram se fixando cada um numa ilha, eles se encontram mais ou menos 2 ou no máximo 3 vezes por ano. E eles são os dois motivados e felizes, se amam, se respeitam. Então, assim, ela é pra gente um baita de um exemplo de motivação. E ela, nessa história do coronavírus, ela falou muito: a gente cria a nossa realidade. Então, estejam positivos, fiquem positivos, emanem coisas boas, pensem em coisas boas, propaguem o amor que a doença não chegue em vocês. Ela Olha falou, que inclusive, coisa. sobre a nossa imunidade, que melhora quando a gente está, né, com Como é o nome dela? Sheila. E a gente Sheila. chama ela de Spiritual Mother. Na verdade, que a gente tem algumas Spiritual Mothers. Uma tá aqui, não sei se ela tá aqui ainda. A Tânia Alteia, que é do Rio, que é uma Spiritual Mother. Temos, né, uma que a gente conheceu no Caminho de Santiago, que é a Maria, que é dos Estados Unidos. E ela pedala com 70 anos. Ela fez costa a costa dos Estados Unidos, tá bom? Que E andou, legal. caminhou com a gente no Caminho de Santiago mais rápido do que a gente. E tem a Sheila. Então são 3 mães que a gente fala sempre e tal, porque a gente foi elegendo como família espiritual ao longo das nossas viagens e jornadas. E de quem que você ia falar, afinal, que eu interrompi, achei que tinha acertado, não acertei. Eu ia falar uma coisa impressionante que aconteceu, só que eu quero agora convidar todo mundo para pular da volta ao mundo lá pro Caminho de Santiago. Vamos? Bora? Vambora, ó, só agradecer os corações aí que o Walter mandou, que a gente não tem, né? Então o Walter mandou os corações. Olha, a Tânia tá aí ainda. Né? A Tânia apareceu. A Tânia tá Mãe aí. que a mãe fica Legal. até o final. Que bom, né? Que bom. Tânia, quero te conhecer. Vamos lá. Ela é incrível. Então, Bom, então vamos agora pro Caminho de Santiago. Santiago de Compostela. Saímos A gente- de Aruba não, de Braçal, Sai de Curaçao Curaçao. e fomos para para a Espanha. Espanha Pra Espanha. ou França? Vocês Espanha. conhecem? Espanha, tá. Espanha. Bora. Bom, a gente, depois da volta ao mundo, o primeiro projeto que a gente fez depois foi o Caminho de Santiago. Um ano depois da gente ter voltado da volta ao mundo, começou a coceira. Eu chorava todo dia olhando o céu cinza de São Paulo e falava: meu Deus, Danilo, me tira daqui, pelo amor de Deus. Vamos viajar de novo. E aí a gente bolou um segundo projeto, que foi o Caminho de Santiago, estudando histórias de superação. Então, por que as pessoas, ao invés de irem para a praia, para Curaçao, por exemplo, lá no Caribe, resolvem caminhar 800 quilômetros do Caminho de Santiago, né? Então, a gente achava isso muito curioso. Joca acabou de entrar. Joca, te amo, seu lindo. Obrigada. E aí, a gente ficou 52 dias caminhando o Caminho de Santiago, bem mais do que um peregrino tradicional, que faz em 37, mas porque a gente acabou escutando várias histórias importantes de pessoas do caminho que largaram suas vidas para montar hospedagens, restaurantes, locais, ou até quase templos, e que a gente quis muito conhecer e entrevistar. Então, às vezes, a gente chegava num lugar e tinha que esperar o contato com essa pessoa. Isso poderia durar 2 ou 3 dias. E a gente também se permitiu a passar por mais tempo nas principais, que eles falam, capitais do caminho, né? Então, Burgos, León, Pamplona, alguns lugares a gente ficou mais tempo. Então, foram 52 dias. E coletando essas histórias impressionantes que você vai vendo. E tem uma, gente, que ficou muito marcada para mim. Foi de um peregrino. Talvez o Dan lembre o nome, agora me fugiu. Acho que é Nestor, se eu não me engano. Ele fez o Caminho de Santiago inteiro, Beto, 800 quilômetros descalço. E ele usava uma camiseta com a foto de uma criança. E levava umas bandeirinhas na mochila. E aí o pé dele todo já enfaixado, porque o Caminho de Santiago não é uma peregrinação super fácil. E a gente uma hora parou ele, a gente cruzou ele várias vezes perguntando por que ele estava fazendo aquilo, né? Que história de superação era essa? E olha que coisa impressionante, ele resolveu fazer do caminho uma missão de vida. Chamar atenção
para o cuidado e para os investimentos ou ajuda social para as entidades ou organizações que cuidam das crianças com câncer. Então, o que ele fez? Ele ia caminhando a pé, ele era tipo embaixador de uma dessas entidades, dessas organizações, e compartilhava essas histórias e pedia para o pessoal, se possível, se pudesse fazer uma doação para essa entidade. Então ele fez a Via Sacra inteira para ajudar nessa causa. Óbvio que devem ter outras causas por baixo disso, mas ele foi do começo ao fim sem bota, gente. Tem histórias muito incríveis. Isso me tocou muito, assim, como o ser humano está disposto, às vezes, por uma causa maior, passar por qualquer coisa para ajudar uma causa que ele está levantando a bandeira, sabe? A gente escreveu um post sobre ele, conversou bastante, foi muito incrível. Ele mexeu muito comigo. Sensacional, muito legal. Como é que é o nome desse aí? Nestor. É Nestor, né? Nestor. Ele era de onde? Da Espanha mesmo. Da Espanha mesmo. Da Ó, Espanha. Christian Dimitri está falando aqui que a felicidade se resume em apenas uma palavra: gratidão. Pratique esse hábito todos os dias. Também acho. Total. Isso aí. Tem mais uma história do caminho. Posso já emendar claro, mais uma? Lembrei? Embarca aí. Parecida bora. com a do Nestor. Agora, esse eu não vou lembrar o nome. Ele era sueco. E a gente encontrou ele num determinado momento assim da viagem. E ele carregava com ele como se fosse um cofrinho, assim, todo estampado por fora. E aí ele dizia o seguinte, porque não sei se vocês sabem, quem nunca foi para o Caminho de Santiago, ou quem já foi, aí vocês vão contando para a gente. Quando você termina o Caminho de Santiago, você ainda tem mais uma pequena peregrinação de Santiago de Compostela para Finisterra, que é chamado Fim da Terra, que é quando você encontra o litoral. Em Finisterra tem ali um pedaço do caminho onde os peregrinos fazem ritos, queimando sempre alguma parte, alguma peça que eles levaram na viagem para simbolizar essa transmutação que aconteceu ao longo do caminho. Uma coisa meio alquímica, porque todo mundo acha que entra no caminho de um jeito e sai de outro. Então, para simbolizar, né, tudo aquilo que a gente decantou, o que a gente pensou, o que a gente não quer mais das nossas vidas, uma peça queimada nessa grande pedra no fim da terra. E aí, esse peregrino, o que ele estava fazendo? Ele estava com esse, como se fosse com esse cofrinho, e ele ia falando para todo mundo, pedindo, se as pessoas queriam que ele levasse um sonho, ele fez uma coisa reversa, até Finisterra, e liberasse um grande sonho no final da terra. Então ele foi coletando sonhos de todos os peregrinos do caminho, que a gente escrevia o que a gente queria, colocava nessa urna, e ele se comprometeu a chegar até o final da terra e nesse momento fazer um rito para soltar esses sonhos, todos nesse ponto final, para que cada um conseguisse conquistar, mesmo aqueles que não conseguissem chegar até lá, porque tem gente que não consegue terminar mesmo, né? Então, também e vocês colocaram um sonho lá? Claro! Vocês podem falar pra gente que sonho foi esse? Vocês se lembram? Sei se eu vou lembrar do meu. Sabia, Beto, quando a Lua começou a contar agora essa história, eu pensei nisso, falei, nossa, que sonho será que eu coloquei lá naquela latinha? E eu confesso pra você que eu não lembro, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu lembro qual foi o sonho que eu coloquei lá. Mas eu acho que ele deve ter sido realizado, porque graças a Deus a gente tem, assim, usado os sonhos como motivação pra gente, sabe? E a gente tem perseguido esses sonhos e assim, sente que a gente tem realizado a maioria deles. Então, se não for realizado, será em breve. Eu estou tranquilo com isso. É engraçado até o que vocês falaram aí, porque assim, até de certa forma impactante, né? A gente ouvir de alguém que esqueceu do próprio sonho, né? De um dos seus sonhos, né? A gente tem tantos sonhos durante a vida e esses sonhos vão mudando de acordo com as circunstâncias, né? De acordo com o amadurecimento também. E eu espero então que vocês tenham realizado esses sonhos aí, né? Esses dois aí. E vocês queimaram alguma coisa lá no final também? Então. Além do cofrinho dele, vocês queimaram também alguma coisa? A gente não é muito a favor de queimar coisas assim muito volumosas ou que vão causar impacto ambiental, sabe? Né? A gente acha que não tem essa necessidade. Então a gente fez papeizinhos bem pequenininhos com algumas coisas que a gente realmente queria queimar, mais relacionadas a coisas de comportamentos que a gente não queria repetir, hábitos, costumes, vícios até, e que a gente falou, não, essas coisas a gente quer deixar para trás. E aí a gente queimou simbolicamente uns papeizinhos bem pequenos, para não detonar o meio ambiente, mas a gente sentiu aquilo no coração.
E Beto, acho que eu tenho uma lembrança do meu sonho, porque É? desde a volta ao mundo, que eu sempre fiquei pedindo muito ao universo para apontar o meu propósito de vida para mim, sabe? Deixar bem claro, cada vez mais claro, para que minha luz está aqui, tá? Eu quero estar a serviço dessa luz e quero poder, né, entregá-la para o mundo. E eu vinha muito questionando, como eu disse no começo da live, o que eu fazia antes, né? Os meus projetos, os meus trabalhos. E eu lembro que no Caminho de Santiago foi uma via muito, muito significativa para mim. No caminho, em 52 dias, eu quase que mudei mais ou a mesma coisa do que em 2 anos da volta ao mundo, para mostrar que tempo e espaço são totalmente relativos. Quando você se entrega a uma aventura, ela pode te transformar absurdamente num curto espaço de tempo. E aí eu tinha pedido algo para eu conseguir visualizar, sabe? Para que eu vim? Para que eu tinha que servir o mundo, sabe? E isso foi um pedido recorrente nesses últimos anos, né? E acho que agora, muito caminhar, eu tô chegando à conclusão do que realmente eu vim para fazer, sabe? Pô, que Isso é legal. muito Olha, importante, né? olha que legal que a Tânia falou aqui, ó. Se não lembra do sonho, entregou mesmo. Entregou para a existência. O desapego realiza. Olha que bacana, ó. Isso aí me tocou bastante, porque eu já tive episódios de que eu me lembrei de sonhos que eu já tinha esquecido, sabe? E eu carregava uma certa culpa com isso. E aí, quando eu vi vocês falando, isso aí, de uma certa forma, me impactou assim. Então, a Tânia acabou de libertar minha alma também agora. Nossa mãe espiritual. Tânia, se você topar, a gente topa rachar. Pois é, bora. Bora, eu compartilho. Ó, Ela... Márcio e Lisa, bom ver essas três figuras juntas. Fala, Aê, Marcinho. Marcião! Faz um tempo que a gente não vê o Márcio também. Que saudade. Quanta gente linda nessa live. Isso que é legal das gente, lives. vocês são todos tão lindos que A meu gente vai coração tá reencontrando assim, pessoas queridas. É, legal mesmo. Uma galera bacana. Ó, ó o Alê Tricolor aqui, ó. A Santiago nunca se chega, sempre se vai. Bacana isso, hein? Nossa, eu queria fazer de Muito novo o legal. caminho. Sabia, É? Beto? Sério? Eu queria, porque são várias vias que levam a Santiago, e tem o caminho português também. Na verdade, que o português você pode ir por 3 vias, uma pela costa, uma pelo centro do país e outra intermediária. É uma coisa que eu, assim, sério, quem tem vontade de passar por uma aventura e não tem, por exemplo, condição, agora o dólar está muito caro, a gente deu muita sorte de fazer um projeto maior como a gente, de uma volta ao mundo, o caminho de Santiago eu indico para toda e qualquer pessoa e não tem a ver com uma via religiosa, esquece. Não é religião. É um caminho onde a religião é você. Você vai encontrar o Deus que habita dentro de você, como a Fernanda do Harmony Movement falou. Então é uma via que transforma mesmo, tem histórias incríveis. Ó, tem história de um cara, deixa eu só falar mais essa. Que era um executivo, que estava jogando baralho com os amigos um dia, ele espanhol. E aí ele já estava meio assim com aquele jogo, eles sempre repetiam esse comportamento, e uma hora a televisão estava ligada no cômodo do lado, ele viu uma propaganda de alguma coisa do Caminho de Santiago. Ele levantou da mesa e foi lá, sentou, foi assistir. Os amigos, o que você está fazendo? Vai largar o carteado, né? Você está indo furar nosso jogo? E aí diz que aquilo tocou tanto ele, que ele falou, eu preciso... Ele sentiu uma atração e falou, eu preciso ir para esse caminho, porque o caminho chama você, né? Quando você tem que ir, ele te chama. E aí ele foi. Era executivo daqueles super estressados, foi super complicado pedir liberação, porque é maior do que umas férias, né? Leva uns 35, 37 dias para você fazer. Então o chefe dele já tinha ficado por aqui com ele. Só que o cara se transformou tanto que quando ele chegou no final do caminho, ele falou, não vou embora daqui jamais. Eu vou voltar. E ele ligou para o chefe e fez o caminho de volta, ao contrário de todos os peregrinos. Aí, obviamente, depois de 60 dias quase, ele já tinha, né? O chefe já tinha dado um quit nele, né? Um delete. E aí esse cara resolveu mudar com todas as coisas para o Caminho de Santiago ao Luiz. E ele virou, tipo, um peregrino volante, porque ele com uma bicicleta e um laptop, ele ficava fazendo o Caminho de Santiago, prestando ajuda aos hospitaleiros e às pessoas que têm os seus negócios que às vezes num dia ou no outro não podem cuidar. Então deixavam na mão dele para ele cuidar do negócio, ou fazendo pequenos serviços de internet, ou de um site, um comunicado. E ele já estava lá vivendo no caminho há mais de 5 anos. O cara todo bronzeado, super atlético. Pegava a bike. Pegava a bikezinha, sabe? Morando no caminho, fazendo o caminho. É muito louco, né? A gente faz nosso caminho, né? Segredo da juventude total. Agora, desculpa, mas foi muito engraçado ver a conversa que rolou aqui do Márcio
do Eu Walter. vi. Você viu Por que aqui? vocês estão falando O de Márcio falou que a groselha? gente se viu a última vez na Adventure Sports Fair de 1974. Sim, a gente não estava nem nascida. Como assim? Eu também não, mas tudo Eu bem. tinha Aí 5 o Walter- anos nessa época aí. Não é comigo que ele está falando. O Dimitris também falou, eu nem era nascido, ó. Dimitris está ó. mentindo. Legal. Ah, Acho que ô daqui a pouco vai Betão, acabar. tem uma coisa que é interessante dizer, que a gente batizou essa live aí de cidadãos Cidadãos planetários, e eu Precisamos acho que é falar importante a gente tocar Muito nesse sugestivo, né? ponto, porque não foi uma coisa para falar que eu e a Luá somos cidadãos planetários, assim, a gente pôs esse nome muito para levantar uma bandeira, sabe, de cidadãos planetários que todos somos, e a gente muitas vezes se esquece disso, sabe? E é muito importante, a viagem Volta ao Mundo trouxe muito isso pra gente, mas eu já tinha, eu acho, que um sentimento lá dentro que eu não saberia talvez nomear, mas essa coisa de cidadãos planetários faz muito sentido, porque se a gente começa a se enxergar mais como raças, povos diferentes, culturas diferentes, mas todos humanos, e quando a gente perguntou as Todos motivações, irmanados. isso ficou muito forte, que não importava nada disso, o ser humano é ser humano, não importa onde ele esteja, se está frio, se está calor, se ele é rico, se ele é pobre, se ele acredita numa coisa, acredita em outra, né? Tem coisas que estão além de tudo que está assim ao nosso redor, né? Essa essência humana, ela é muito maravilhosa, muito linda. E a gente se irmana nisso, né? Então, a gente, assim, a partir de... Faz um tempo que a gente entendeu essa coisa de cidadãos planetários, a gente tem dito muito isso, para a gente esquecer essa coisa de diferenças de fronteiras, de coisas, assim, negativas, porque eu acho que as fronteiras são coisas super lindas quando você entende que existe ali um outro aprendizado a se alcançar, uma troca para você fazer e ambos se elevarem, sabe? Fazer um turismo, seja de aventura ou não, mas consciente, que você interaja com quem está ali do outro lado, troque uma cultura, conheça, se interesse por aquela vida, sabe? E tenha uma consciência de que somos irmãos, porque a gente fica muito pegado, né? Se pega muito em coisas pequenas, em limites, em diferenças, quando Sim. no fundo ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem seus problemas, seus desafios, suas dificuldades, e a gente precisa se ver um pouco mais como irmãos, e acho que até o coronavírus, agora trazendo para o contexto, está mostrando muito isso. Somos absolutamente iguais, sabe? A gente quer, às vezes, fazer coisas muito para se diferenciar ou para se destacar, quando, na verdade, a gente precisa trocar, né? Sabe como a gente chegou muito a essa conclusão? Porque quando você sai com uma pergunta só na sua mochila e você provoca pessoas das mais variadas raças, credos, culturas, e de verdade, a gente visitou 28 países, mas a gente conversou com gente de mais de 50 países diferentes. E você percebe que você consegue clusterizar ou agrupar todas as respostas em um conjuntinho ali de 20 e poucas respostas, que são essas energias que colocam a gente em movimento todos os dias. Você fala, opa, as necessidades humanas, as vontades, os anseios são muito parecidos. A gente fica brigando para nada, fronteira é uma questão geopolítica. Porque se você for ver, a gente encontrou irmãos, pais, mães, filhos cósmicos, e numa quantidade grande ao longo da viagem, pessoas que a gente teve uma simbiose imensa, que a gente amou aquela pessoa, que aquela pessoa transformou a nossa vida. E não importa onde ela estivesse, quem ela fosse, aliás, isso é o que menos importava. E acho que a gente está num momento muito de olhar para a Terra, sabe, para esse planetinha, e a gente assumir que somos todos responsáveis por tudo e por todos. Não é eu sou Luá brasileira e vou cuidar apenas do meu quintal. De forma nenhuma, a gente tem que começar a ser corresponsável e ter um pensamento, uma visão global. Ir para os outros lugares, cuidar da natureza de todo e qualquer lugar que a gente pisar, honrando cada passo que a gente dá, sabe? Então, acho que é um pouco dessa... A gente brinca, mas não é uma brincadeira. A gente se sente cidadão global. Você pergunta onde você nasceu? Por acaso em São Paulo, mas quem disse até que eu acho tão incrível isso? Não, entendeu? Eu me senti em casa em muitos lugares ao redor do mundo, profundamente pertencente àquele lugar. Tipo Laos. Chegou uma hora, meu olho já estava quase puxando. Olha que é difícil, porque é um olho grande, hein? Para puxar pro lado. Mas eu já estava quase querendo aprender o alfabeto do Laos, porque eu achei aquilo tão incrível. Lá tem uma coisa engraçada que eu preciso contar para vocês. É assim, ela passa pelo México e ela se identifica com a cultura, e daí sabe dos maias e não sei o que. Ela fala, gente, mas eu me conecto tanto, acho que eu devia ter sido, acho que eu fui mexicana na outra vida. Aí chega no Laos, fala a mesma coisa.
Ela fala, nossa, eu acho que eu fui asiático, eu tenho um espírito asiático. Eu falo, não, mas não era mexicano? Ela, não, é asiático, eu acho que é asiático. Aí passa não sei o quê, mas você não tem descendência italiana, Luá? Então, não sei, não sei. Bom, a gente já se perdeu já nas origens, sabe? Então, ela é darwinista, né? Evolução pela adaptação, né, Luá? Eu não sei, acho que é a evolução pelo amor. É, melhor ainda, né? Então, agora olha só, a gente está falando aí de amor, né? Vocês falaram dessa coisa de não às fronteiras, né? Dessa empatia que a gente tem que ter com gente de todo tipo, de todo lugar, de todo credo, de toda raça, né? Mas existe ódio no mundo, né? Muito, né? Existe muito ódio, existe muito preconceito, existe muito rancor no mundo, né? Gente, como é que a gente acaba com esse negócio? Né? Assim, a gente sabe que a gente é muito pequenininho, né? Mas, e a gente sabe que a gente está cheio de exemplos de amor, né? A gente está cheio de exemplos de inclusão, mas existe realmente uma energia, né? Ruim, uma energia de baixa frequência, uma coisa pesada, assim, que muitas pessoas alimentam, né? Alimentam pelo que é diferente, pelo que é do outro país, pelo que é até do outro bairro, né? Aquela coisa do bairrismo, né? O tal bairrismo. Mas assim, é com a cor, é com o credo, é com a política, é com a religião. Vocês acham que tem um caminho para isso aí? É claro que a gente sabe que todo mundo tem que evoluir, né? Mas hoje, se vocês fossem começar a fazer alguma coisa para semear, né, a empatia entre as pessoas, o que é que vocês fariam? Nossa, essa pergunta é genial. Acho que ela dava uma live. Vamos fazer outra só para falar disso? Bora! Daqui a pouco a live vai cair. A gente pode começar outra live em 3 minutos para falar disso. É que a gente tem um compromisso depois, né? A gente vai ter que entregar um mantimento num lugar aqui. Ah, entendi. Mas vocês não podem ficar 10 minutinhos, 15 minutinhos? Não, pode. Sim, pode. Então, caindo a gente retorna. Beleza, porque aqui a gente tem 2 minutos. Vocês querem já desconectar para não cortar o papo no meio? A gente já desconecta e já começa com essa aí? Não sei. O que vocês acham, pessoas que estão acompanhando? Como é que você faria se desconecta? Só que tem que gravar essa live, então vai ter que abrir no meu canal. Não, ela vai ficar gravada, ela vai ficar no IGTV. Vamos só ler aqui, ó, a última coisa que o Fernando mandou pra gente, ó. Our Harmony Movement falou que soa várias vidas, né? CD uma em um lugar. CD deve ser pro Christian Dimitrios, talvez? Não sei. Cada uma. Cada. Desculpa aí. Fernando, viver intensamente cada experiência de corpo e alma. É isso aí. Fernando Gustavo, Schneider. Por favor, gente, respondam se ainda não foi falado. Vocês sabem que realizam um sonho de muita gente? Dar uma volta ao redor do mundo é muito sonhado e pouco realizado. Estamos na fase do sonho ainda. Legal. Legal. Tem que sonhar, né? Para realizar tem que sonhar. Super. Né? E não é só sonhar, é planejar. Olha a Taninha aqui, ó. Dos sonhos não vai. A Taninha Broto Haddad aqui, ó. O que não gosto em você, corrija em mim. Olha que bacana isso aí. Não é incrível? E a Tânia, mãe de vocês aí, se amando e mantendo nessa energia, cada um faz consigo. Isso transborda e espalha. Ok, bora, beleza, vai cair, reconectar. No então, meu a gente ou tem no 2 seu? minutos. Qual vai entrar? Você pode continuar a gente encerra, eu entro de novo e vocês entram comigo e a galera vem junto. Beleza, galera? Fechou. Então vamos fazer isso já. Aí. E a gente vai ficar mais 15 minutinhos, fechou? Isso aí. Valeu. Até